Eu sou Cristiano de Albuquerque Storck e eu queria que você gravasse esse sobrenome Storck e eu vou dizer no decorrer por que ele é tão importante para mim. Eu sou bacharel de Direito por formação, sou gestor da empresa RDG Aços do Brasil S.A., aqui do Espírito Santo, hoje uma das maiores empresas do Espírito Santo, e eu já estou lá há 23 anos, em Cachoeiro de Itapemirim, como a gente estava falando, uma cidade muito fresca, né? Pelo contrário, né? Um calor muito grande. Então eu vim para Vitória hoje para estar aqui com vocês. E coach por propósito de vida. Eu descobri o coach agora em 2017, já ouvia falar, e tornou-se para mim uma ferramenta muito importante, não só para lidar com os negócios, mas também para lidar com as pessoas. E quando eu falo de uma história de amor, eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história e o quanto isso é importante para mim. Bom, eu sou natural de Vitória, nasci aqui, mas nós, e aí eu vou explicar por quê, nós fomos para a minha cidade, para a cidade da minha mãe, cidade natal, chamada Muqui, uma cidade pequena aqui próxima. Eu nasci de um relacionamento que não havia nenhum tipo de compromisso. Por que isso? Porque meu pai e minha mãe tiveram uma relação e dessa relação nasceram gêmeos. Pois bem, eu sou um deles. Então nós fomos para Muqui, nasci aqui em Vitória, fomos para lá e a vida começou, né? Porém, meu pai não estava presente, por alguns motivos, né, os quais Deus sabe tudo isso. Meu pai não participou de uma boa parte da minha vida, mas a minha mãe, né, uma guerreira, nos criou, a mim e o meu irmão gêmeo, durante toda a nossa vida. Quando nós nascemos, segundo a minha mãe, o nome do meu irmão ela escolheu, e o nome dele era Christopher, com CH e PH. E quando foram colocar o meu nome, ela disse assim: coloca qualquer nome, coloca Cristiano. Porém, ela não sabia o significado desse nome. E lá na frente, muito mais na frente, eu descobri qual era o significado do nome Cristiano e depois eu vou contar para vocês. Alguns já devem saber. Pois bem, nascemos gêmeos, sendo criados pela minha mãe, uma professora, com muitas tarefas, muitos trabalhos, e crianças lindas, né? Não parece não, mas eu era bonito, tá, gente? Quando eu era criança. Mas a minha mãe sempre falava: mas seu irmão é muito mais bonito que você, porque nós éramos gêmeos bivitelinos, né? São duas placentas, são gêmeos diferentes. Bom, a vida passou e durante muitos anos, com muita dificuldade, é claro, minha mãe criou os gêmeos. Porém, quando nós íamos fazer de 3 para 4 anos, a minha mãe já estava envolvida num outro relacionamento, né? E ela estava grávida. E nesse período aconteceu uma grande tragédia. O meu irmão de 4 anos foi atropelado. E eu me lembro, são flashes da memória de uma criança, que nós estávamos de mão dadas, junto com a babá, e ele morde a mão da babá, corre, e numa esquina, o carro vem e atropela meu irmão. Ele caiu lá na frente, e eu caí aqui onde estava. São os flashes da minha memória. E eu me lembro apenas de acordar numa casa com muita gente, as pessoas chorando, gritando, e eu não sabia o que tinha acontecido. Minha mãe, durante 2 dias eu não a vi, e depois de 2 dias minha mãe vai até a casa, volta do hospital, me dá um abraço e diz: infelizmente, o seu irmãozinho faleceu. O que eu não sabia é que não só o meu irmão naquele dia tinha falecido, mas a esperança da minha mãe tinha falecido. E os 2 filhos que ficaram também faleceram para ela. Minha mãe, ela tinha uma doença chamada transtorno de humor. Algumas pessoas conhecem. E ela já tinha esse transtorno.
um dos fatos até que fez com que ela, com 30 anos, quisesse ter um filho. Meu pai, um jovem promissor, odontólogo, recém-formado, bonito, numa cidade pequena, e como se minha mãe tivesse o escolhido para ser, então, o pai que iria gerar os filhos. Até então, não havia compromisso nisso. Meu irmão faleceu, e a partir desse momento, a vida da minha mãe foi transformada, e junto conosco, a filha que estava na barriga e o filho que ficou vivo. Depois da morte do meu irmão, muitas coisas aconteceram. E essa doença fez com que a minha mãe desenvolvesse muitas coisas ruins para a sua vida. Por exemplo, o desejo de comprar. Quando ela se sentia deprimida, ela comprava. Depois que ela comprava, mais triste ela ficava. Professora, com poucos recursos, a nossa vida ia se desenvolvendo assim. E eu fui criado nesse ambiente, onde a minha mãe, doente, com a ausência do meu pai, longe, sem vê-lo, sem ter esse contato, e com uma mãe doente. E eu lembro de alguns flashes também de memória, onde muitas dificuldades nós tivemos por causa dessa doença da minha mãe. Por exemplo, uma bicicleta que ela comprou como presente para mim, eu muito feliz, tive essa bicicleta por alguns dias. Mas por uma necessidade de pagar algumas dívidas que ela tinha, porque fazia essa operação que eu falei, de comprar e depois não ter condições de pagar, essa bicicleta foi arrancada. Então não tinha mais aquela bicicleta. E muitas outras coisas que aconteceram nesse sentido. Mas a vida foi passando, né? A vida continua. E eu fui crescendo. E por um momento muito difícil na nossa vida, minha mãe, ela já estava com dificuldade de alugar uma casa, porque ninguém queria ser avalista dela. Ela tinha dificuldades, ela comprava, não pagava. E eu falo isso com muito pesar, em memória, porque minha mãe já faleceu em 2017. Mas eu preciso relatar isso para fazer um link com a minha história. E um dos objetivos também, para a gente poder fazer esse link, é que como coach, né, a gente tem uma visão sistêmica das coisas. E a pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte: como está o seu nível de satisfação com a sua vida? Durante esse testemunho, durante esse momento que eu estiver falando com vocês, eu queria que você pensasse na sua vida. Eu estou falando de mim, mas eu tenho certeza que muitas coisas vão estar ligadas à vida de vocês ou a algum acontecimento da vida de vocês. Então eu queria que você fizesse uma reflexão. Como está a sua vida pessoal? Como está a sua saúde? Você tem cuidado da sua saúde? Como estão os seus relacionamentos com pais, filhos, pessoas dentro do seu trabalho? Como estão os seus relacionamentos? Como está a sua vida financeira? Estou falando de vida financeira aqui também, né? Uma dificuldade que traz tanto transtorno. Como está a sua vida financeira? Como estão os seus projetos de vida? Como está a sua felicidade? Em que nível você se encontra? Eu estou fazendo esse parênteses para a gente entender uma coisa. É necessário sabermos onde estamos. Nós chamamos isso de ponto A. É o ponto de partida. Onde nós estamos? E é muito mais importante saber onde nós queremos chegar, que é o nosso ponto B. E existe todo um projeto e uma trajetória para isso. Vou continuar a história da minha vida. Quando, com quase 14 anos, por essas dificuldades apresentadas pela minha mãe, nós fomos despejados. Naquele momento que isso aconteceu, verdadeiramente, eu não só senti falta do meu pai, mas eu senti falta da situação que me abraçava, de não ter aonde me escorar, de não ter aonde me apoiar naquele momento. Muitas vezes, antes disso acontecer, eu via minha mãe contar moedinhas para comprar, muitas vezes, uma banana para os filhos comerem. Como eu vi também a minha mãe dizer para a gente assim: dorme, meu filho, porque o sono alimenta. Quando eu era criança, eu não sabia por que minha mãe falava isso. Hoje eu entendo. É porque não tinha o que comer, então durma. Mas não é uma história triste. Eu prometi para vocês falar de uma história de amor. E eu vou contar essa história para vocês. Então, com esses 14 anos, nós fomos despejados. E a minha mãe não tinha onde depositar os seus móveis. E aí, o rapaz dono dessa casa, ele alugou um porão
um porão muito velho, sujo, cheio de ratos, e colocou as nossas coisas lá. E nós fomos morar de favor na casa da minha avó. Eu não sei se alguém já morou de favor ou já morou com algum parente por necessidade. A televisão não é sua, a geladeira não é sua, o quarto não é seu, nada é seu. E assim nós fomos para a casa da minha avó, que nos abraçou, que nos acolheu. E algumas vezes por semana, com muita tristeza, minha mãe ia até esse ponto para olhar os seus móveis. Imagina você vendo tudo aquilo que você tinha, pouco que era, sendo destruído, né? Num local empoeirado, sujo. E aquilo com certeza trazia muita tristeza para ela. Nesse momento, com 14 anos, numa fase difícil chamada adolescência, que todos passam, né? Naquele momento eu estava num local que não era meu, numa situação difícil, me sentindo desamparado, me sentindo desprotegido. E a única coisa que eu tinha mais próximo era um grupo de amigos que todas as tardes se reuniam, e aí eu preciso falar a verdade, para fumar maconha, para falar de sexo, droga e rock and roll. Imagine você, com toda a dificuldade, com toda a carência, indo para um local como esse. O que seria mais propício para você? Se envolver com isso, né? É o mais fácil. Por que ser diferente? Por que ser desigual a essas pessoas? Vão estar juntos, né? Só que por algum motivo, e hoje eu entendo por quê, eu não me envolvi com nada disso. Eu estava junto com eles, sentava com eles, conversava com eles, falávamos de tudo, mas eu não me envolvia com droga, não me envolvi com isso. Eu cheguei ao ponto de, às vezes, abrir uma gaveta para pegar uma roupa, alguma coisa, e lá ter 50 buchas de maconha. E eu não colocar a mão naquilo. Eu simplesmente olhava. Eu não tinha nenhum conhecimento, mas aquilo não era algo que me atraía. Por algum motivo, aquilo não me chamava a atenção. E nesse período tão difícil, com tantas oportunidades que seriam negativas, uma pessoa me fez um convite. E disse assim: Cristiano, nós nos reunimos numa casa aqui, de um alemão, inclusive o nome dele é Wilfried, e o meu sobrenome também é alemão, e não sei porque tinha algum vínculo com isso, lá na frente a gente viu isso. Wilfried era um alemão que veio para o Brasil e fazia um trabalho exatamente para a juventude, para falar para jovens de coisas boas, de coisas especiais. E aí me convidaram para ir, muitas vezes me convidaram para esse evento, e eu nunca fui. E eu não sei quantas vezes já te convidaram para o evento da Donep e você também não foi, mas hoje você está aqui, e nós estamos felizes por isso. E eu resolvi ir nesse encontro. E aí reuniram as pessoas num local separado, como se fosse aqui, um local separado. E quem veio aqui pela primeira vez? Ah, então tá, então vamos ficar nesse canto aqui. Aí ficamos num canto, e aí eles começaram a cantar, e as músicas eram diferentes. Eu falei, gente, essas músicas não são as músicas que eu estou acostumado com rock and roll, rock pauleira, heavy metal, esse negócio. E eles mostraram umas músicas tão diferentes, que falavam no meu coração. Tá bom. Daqui a pouco eu comecei a observar as conversas das pessoas. A conversa daqueles jovens era diferente. Cara, a gente fala de lá de droga, fala de doideira, de maluquice, de bebida, de um monte de coisa. Eles estão falando de amor, de paz. Gente, esse povo é mais louco que a gente. Eu ficava pensando, né? Esse povo é doido. E no final, eles me apresentaram um pai. Como assim um pai? Eles me apresentaram um pai. Eles disseram para mim que Deus era pai e que Deus cuidava dos seus filhos. E eu fiquei muito emocionado com aquilo. Porque existia uma carência no meu coração. Eu não tinha meu pai. E isso fazia falta para mim. Era uma referência que eu não tinha. E aí então, eles fizeram uma oração. E eu confesso que eu fiz aquela oração, mas eu fiquei com vergonha. Eu não falei. E no final, quando eles terminaram, eles disseram assim: quem fez essa oração? E eu fiquei meio que com vergonha de levantar a mão. E eu fiquei pensando, o que as pessoas vão falar de mim? O que as pessoas vão pensar a meu respeito, né? O que meus amigos lá do rock and roll vão pensar? E eu não falei. No finalzinho eles entregam uma caixinha de promessa, não sei se vocês já ouviram isso. É uma caixinha que tem vários versículos bíblicos. E aí eu puxei a caixinha, puxei o versículo e veio para mim assim, 2 Coríntios 5:17.
Eis que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E aí eles me abraçaram e tal, eu não entendi nada que estava acontecendo. E na verdade eu estava tendo ali uma experiência com Deus que eu nem imaginava como que isso iria mudar a minha vida. E a vida continua. E a vida continuou. Eu ali com 14 anos descobri aquele caminho novo e comecei a me envolver com isso. Logo depois disso, houve uma oportunidade de nós mudarmos para uma cidade vizinha. Eu até brinco, Muqui é uma cidade pequena, Atílio e Vácuo é uma cidade pequena e Cachoeira é uma cidade maior. Aí eu falo, eu evoluí. Eu morei em Muqui, depois mudei para Atílio e Vácuo, depois mudei para Cachoeira. Hoje eu estou aqui falando em Vitória. Olha que coisa boa, né? Que benção. Mas a vida continuou. Minha mãe teve a oportunidade de mudar, então, de cidade. E eu pensei, que bom, né? As expectativas, tudo vai mudar. Nós vamos mudar de cidade, vai ser tudo diferente. Infelizmente, isso não aconteceu. Voltaram a acontecer os mesmos problemas. Minha mãe morava numa casa, pagava durante um tempo, parava de pagar, e aí a gente mudava de novo. Eu até brinco com as minhas filhas hoje. Eu não gosto de mudança, não me chamo para fazer mudança, vocês vão arrumar problema comigo, porque aquilo era um trauma para mim, aquelas mudanças. E continuou acontecendo. Mas eu tinha descoberto um caminho diferente. E aí, num momento desse de tristeza, quando eu vi minha mãe de novo passar por aquilo tudo, eu fiz uma oração. E eu disse assim, Deus, eu estou te conhecendo agora, não te conheço tem muito tempo, não. Mas eu quero te pedir uma coisa. A minha mãe é doente. E a gente passa muita dificuldade por isso, muita tristeza por isso. E eu não tenho meu pai como referência perto de mim, como eu gostaria de ter. Sê para mim o meu pai de verdade e me dá o teu caráter. Eu quero conhecer o teu caráter. Qual é o teu caráter? Bondade, verdade, sinceridade, ética, honestidade? Eu quero isso para mim. Eu desejo isso para mim, eu quero que o Senhor seja para mim uma referência. E dali para frente eu comecei a experimentar essas referências de situações onde eu poderia tomar uma decisão e tomava outra, porque eu sentia que existia algo me direcionando para aquela decisão, e aí os frutos viriam depois. Pois bem, isso aconteceu de verdade. Com 18 anos eu ia fazer o meu alistamento, e cheguei a fazer, fui para o Rio para tentar fazer... se não me engano, era Epicar que eu fiz, Agulhas Negras, não passei em nada disso, fui ao Rio me alistar no 3º Comar, não consegui servir lá e acabei voltando. E aí eu fui, fiz o alistamento e fui dispensado e veio o documento de reservista, né? E aí veio uma coisa que me machucou muito, me chateou muito, como nunca tinha chateado. No documento estava escrito o nome da minha mãe, e pela primeira vez, embaixo estava escrito assim, pai não declarado. E eu acabei esquecendo e pulei uma parte aqui, eu vou voltar. Quando nós tínhamos 10 anos, quando eu tinha 10 anos, a minha mãe ingressou na justiça, com uma pensão alimentícia, e o meu pai prontamente fez todo o processo, começou a dar a pensão para minha mãe. E aí outra situação é que ela recebeu um valor muito grande, né, em relação a todos os anos, e ela não soube aproveitar isso também, mais uma vez, gastou tudo, perdeu tudo, enfim. E aí, voltando no documento. Então, quando eu tinha 18 anos, veio lá no meu documento, pai não declarado. Eu falei, poxa, mas eu não sou declarado. Meu pai existe, eu sei onde ele trabalha, ele dá pensão alimentícia para mim, no caso, eu vou lá conhecer meu pai. E aí, com 18 anos, vinha fazer vestibular em Vitória, queria fazer engenharia civil, acabei fazendo direito. E eu falei para uma tia minha que morava aqui, tia, eu quero que você me leve lá no consultório do meu pai. Você está doido, menino? Eu falei, não, eu quero que você me leve lá. Mas você acha que ele vai te receber? Eu não sei, me leva lá. E aí ela, com muito custo, sem falar para minha mãe, me levou lá no consultório do meu pai. E quando eu cheguei no consultório, a atendente, que é até muito antiga lá no consultório dele, me perguntou, você quer falar com quem? Ela falou assim, eu quero falar com o doutor Odilon Storck Sangi. Aí você é quem? Eu falei assim, eu sou o filho dele. Aí ela olhou assim, ficou assustada. Aí daqui a pouco vem meu pai lá de dentro. Por que um filho que tem 18 anos, que passou por tudo isso que eu falei para vocês até agora,
esperava na cabeça, né? Claro que poderia não acontecer, mas esperava na cabeça que fosse acontecer. Um grande abraço caloroso, né? Um beijo, meu filho, vem cá. Mas não foi isso que aconteceu. Meu pai é alemão, quem tem parente alemão sabe como é que é, naturalmente frio, é normal, né? Você vê uma festa de italiano, é aquela farra, né? Você vê uma festa de alemão, é um negócio bem centrado, né? Bem devagar, até o abraço do alemão é diferente, né? Pois bem, meu pai me recebeu dessa forma. E eu já confesso que ali eu já dei uma desequilibrada. Daqui a pouco meu pai conversou um pouco comigo e disse, olha, infelizmente, a sua mãe me fez sofrer demais. Eu não quero esse relacionamento. Você pode voltar aqui outras vezes, a gente pode conversar, mas eu não quero essa convivência. Lá eu não entendia. Hoje eu entendo, né? Mas eu não entendia. E eu fui embora dali, triste, e falei assim, não procuro meu pai mais. Vou viver a minha vida. E foi o que eu fiz. Fiz uma faculdade, me formei em Direito, mandei o convite para ele, me casei, mandei o convite para ele, arbitrariamente ou não, no meu convite de casamento tinha o nome dele lá, eu coloquei, fiz questão de colocar. Camila até me perguntou, vai colocar o nome? Eu falei, pode colocar. Ele é meu pai, eu conheço ele, assim onde ele mora, sempre falei tudo de novo para ela, enfim. E a vida continuou. E em 2001, eu já trabalhava desde 93 na RDG, eu recebi a oportunidade para gerenciar essa empresa na filial de Campos. Fui para Campos e uma filial que ninguém queria ir para lá, é uma filial fora do estado, a RDG, a antiga Dedala Bernardina, é mais fácil até falar assim, porque muitas pessoas conhecem, não era conhecida lá no Rio, era a única filial, e o meu desafio foi o seguinte, o patrão, o dono, Ronaldo Roque Campos, me perguntou assim, olha, tem uma oportunidade para você lá em Campos, tal, não sei o que lá, e, pois bem, você quer saber o salário? Eu falei, não precisa saber não, nem fala não, porque eu já sei que eu vou trabalhar bastante. E aí eu perguntei, e quando você quer que eu vá? Ele falou, quando você terminar essa Coca-Cola que você está bebendo. Eu, vamos então, aceitei o desafio. Durante 3 anos, a filial de Campos passou a ser a número 1 do grupo. Durante 3 anos, essa filial passou a ser a filial referência do grupo. Era uma filial que ninguém queria. Pois bem, em 2003 eu volto para Cachoeiro, filial de Cachoeiro com problema, dificuldade de gestão, e aí eles falaram, Cristiano, vou trazer você. Eu tinha comprado um apartamento já, um lugar para o Frederico aí, meu convidado, não, tranquilo, uma cadeirinha para ele aí. E feliz com você, Frederico. E aí então, ele me deu a oportunidade de voltar para Cachoeiro e disse para mim, olha, Cachoeiro está com problema de gestão, eu queria muito que você viesse. Eu tinha comprado um apartamento aqui na Praia do Canto e com sonhos de vir para Vitória. Eu tenho esse sonho. Quando chega domingo que eu vejo o pessoal passear, eu gosto de fazer esporte e tal, eu fico louco com a Camburi ali, né, fechado, para o pessoal andar de bicicleta, caminhar, enfim. Mas ele falou, você vai para Cachoeiro. Eu falei, ótimo, 2003. Nós estamos em 2019, Frederico é do meu grupo, sabe disso. É a filial primeiro lugar até hoje, em todos os quesitos. Por quê? Lembra daquela oração quando eu tinha 14 anos? Senhor, me dá o teu caráter. É assim que eu trabalho. Eu não trabalho para o dono da empresa, eu trabalho para um Deus que vê todas as coisas. Então, Deus tem me honrado no meu trabalho. Não quis advogar, porque já tem a esposa advogado, o sogro advogado, o cunhado advogado. Eu falei, advogar demais. A gente vai sentar na mesa e vai falar de direito, eu não quero não. Alguém tem que falar alguma coisa diferente, né? Então, preferi continuar no trabalho que eu tenho, amo o que eu faço, gosto muito. E a vida vai passando, né? Vamos continuar. Será que ele vai chegar aonde com essa história toda, né? A vida foi passando e vou dar um pulo agora para 2008. Né? Nós fomos de 2003, quando eu voltei para Cachoeiro, tal, 2008. Nessa vez que eu vi a Vitória, conheci meu pai, eu tive alguns contatos com alguns familiares dele, né? E uma prima muito especial, que está até aqui hoje, que é a Luzmar, eu tive um contato com ela, e ela me conheceu, eu conheci alguns primos e tal, mas o pai não veio, o pai não se aproximou, né? E isso, claro, já não me gerava tanta tristeza como lá
quando eu era criança, que aquilo fazia muita falta, porque já foi me tornando um homem, já, né, com outras responsabilidades, mas o pai não veio. Era uma carência. Era uma carência. Então, em 2008, eu recebi um telefonema da Luzmar. E ela disse assim para mim: Cristiano, eu tenho uma notícia muito boa para você. Eu falei: que bom. A sua irmã quer te conhecer. Meu pai, e a sua esposa, a Glaés, tem 2 filhos, a Jamile, a mais velha, e o Brian. Pois bem, volto ainda a dizer, história de amor, né? Vocês vão entender por quê. Sua irmã quer te conhecer. Falei: que bom. Fico muito feliz, quero conhecê-la também. E ela me ligou à tarde, quando foi à noite, Jamile me liga, é minha irmã, por parte de pai, e disse assim: eu acho que eu sou sua irmã. Eu falei: não, eu tenho certeza que você é minha irmã. Que bom que você me ligou, que prazer. E aí ela falou um pouquinho da história dela, falou rapidamente que ela trabalhava em Cachoeiro, olha que jesuicidência, né? Foi lá em Cachoeiro, fazia trabalhos lá em Cachoeiro com granito, que ela se formou no mercado exterior, né? Trabalhava com o mercado exterior e granito. E aí ela ia sempre a Cachoeiro. Eu falei: vamos marcar um encontro. E aí nós marcamos um encontro lá. Foi o primeiro contato que eu tive com a Jamile. Marcamos um almoço, eu fui buscar ela na empresa que ela trabalhava, que ela estava lá prestando serviço. E uma coisa muito engraçada, assim, é engraçada, mas na verdade é muito profunda. Quando a Jamile me abraçou, na primeira vez que ela me abraçou, eu senti como se eu já tivesse feito aquilo inúmeras vezes. Foi uma empatia, uma união ali naquele momento, ali, tão grande, que isso foi tão perceptível que a minha esposa, que eu já tenho 21 anos de casado, que me conhece muito, ficou com ciúme, porque ela não entendeu aquele relacionamento. Foi como? Foi fantástico. Jamile me abraçou, nós conversamos, e aí nós fomos num restaurante igual esse aqui, e a gente conversou. Eu fiquei sentado do lado da Jamile, de frente para ela, olhando para ela, e ela falando sobre a vida, falando como era meu pai, como era o relacionamento deles, tal. E a Camille, minha esposa, advogada que é, só perguntando, né? Perguntando, e Jamile ia falando. Final das contas, nós nos demos um abraço, levei ela até o trabalho e eu fui embora trabalhar. Só que a comida ficou agarrada aqui, ó. Já teve essa sensação? Quando você engole o negócio, a comida ficou presa. Por quê? Era muita emoção. E eu passei o resto da tarde sentindo aquela emoção forte. Era muito forte. Quando foi umas 4 horas, eu liguei para a Camille: Camille, eu não estou aguentando, eu vou ter que ir embora. Eu estou muito emocionado. Mas, como profissional que sou, né, Frederico? Eu fui, então, até às 18 horas e fui para casa. E aí eu vou contar para vocês. Quando eu abri a porta da minha casa, que eu entrei, que eu me senti seguro, eu desabei. E comecei a chorar, e não parava de chorar. E aí eu pego o telefone, ligo para a Jamile e falo: Jamile, você não tem noção do que você fez na minha vida hoje. Isso é um marco na minha vida. Isso que você fez agora não tem preço. E o amor que eu sinto por você é imensurável. Eu não sei te explicar o amor que eu tenho, mesmo não tendo convivido com você a vida toda. Depois da Jamile, ela me apresentou o Brian, e aí o Brian já chega. Eu nunca tinha recebido um beijo assim de homem, né? Hoje é até muito comum, né? Mas meu irmão me abraçou, me deu um beijo no rosto e falou assim: poxa, eu sempre quis ter um irmão alto. Falei: eu sempre quis ter um irmão forte. Ele é forte? Porque eu sempre quis ter um irmão forte. E começou ali mais uma etapa daquela história. E aí vocês vão perguntar: e o pai, né? Pois bem, eu tenho uma boadrasta. Vocês já ouviram disso? Existe madrasta, né? Mas eu tenho uma boadrasta. Meu pai, até a minha mãe que ligava às vezes para ele, ela fazia esse meio de campo, muito sabiamente. E ela apoiou a decisão da minha irmã, apoiou a decisão do meu irmão e me convida um dia para vir na casa deles. Eles moram aqui do lado, gente. Aqui pertinho. Logo na esquina. Então, nesse dia, eu confesso a vocês, eu fui parar na Unimed, de tão nervoso que tem. Eu tenho hérnia de disco, tenho 7 hérnias de disco. E mas eu não me abato com isso, não.
E nesse dia eu passei mal, eu senti tanta dor na coluna, emocional, aquela coisa, que eu fiquei a tarde toda passando. Aí eu até pedi Camille para tirar uma foto, eu estava lá no hospital, lá tomando soro, porque eu ia ver meu pai. Emoção demais, né? E aí fomos então para a casa do meu pai, recebido pela minha irmã, pelo meu irmão, a Glaés, que eu conheci naquele dia. E ela falou assim, daqui a pouco o seu pai está aí. Começamos a conversar e daqui a pouco a porta abre. E aí meu coração disparou a 50 mil por hora, sei lá quanto. Meu pai entrou, me cumprimentou, deu um beijo na Jamile, deu um beijo no Brian e se assentou. E aí a gente olhou um para o outro. Uma das coisas que eu lembro de ter dito foi isso, olha, eu vim para somar. E se você não quiser conversar comigo sobre o passado, a gente nunca vai falar sobre o passado. Se você quiser falar sobre o passado, nós vamos ter o maior prazer de falar sobre o passado. Mas, se você quiser, nós vamos ver a nossa história a partir de hoje. Isso em 2008. Então ali foi um encontro de amor, e o amor que eu estou dizendo tem a ver com a questão do meu pai, e nós refizemos esse laço, esse relacionamento. Eu fiquei 1 ano sem contar para minha mãe, com medo da reação dela. E aí a minha mãe adoeceu, e ela estava com carcinoma, e eu, com medo de perder minha mãe sem contar aquilo, falei para ela, mãe, eu queria te dizer que tem 1 ano que eu estou convivendo com meu pai. Ela olhou dentro dos meus olhos e disse assim, meu filho, você merecia isso. Meu filho, você merecia isso. E eu posso compartilhar com vocês que esse amor que eu guardei no meu coração a vida toda pelo meu pai foi tão gratificante para mim não ter nenhum tipo de reserva em relação a isso, de estar sempre pronto para ouvir a história dele, a versão dele, o amor dele, que isso tem feito toda a diferença na minha vida. E essa história de amor eu tenho contado onde eu posso ir. E nós temos vivido um momento maravilhoso. Eu venho para cá, meu pai me abraça, me beija, nós conversamos. Em 2017, eu tive a oportunidade de ir até os Estados Unidos, a minha irmã e meu irmão estão morando lá. E nós tivemos uma tarde de irmãos, como nunca tivemos, de sentar na praia, de conversar sobre a vida e me sentir um irmão mais velho. Bom, isso foi em 2008, que eu conheci meu pai e nós começamos a conviver. Todos os meus sonhos estavam sendo realizados. Eu tinha um bom trabalho, eu tinha uma formação, eu já comecei a adquirir alguns imóveis, alguns patrimônios que eu nunca imaginava de ter, lá vindo daquela situação que eu falei para vocês. E faltava alguma coisa. E aí tem gente que exige demais da vida, né? Mas eu tinha minha esposa, e eu não contei também esse pedaço, porque meu testemunho são muitas etapas. Eu prefiro algumas coisas direcionar um pouco, porque senão a gente vai ficar aqui até às 10 horas. Se vocês quiserem, para mim não tem problema. Mas de repente vocês têm algum compromisso. Mas a minha esposa, quando nós casamos, ela teve lúpus. Aí já vem outra situação, né? Saúde, né? E durante 5 anos o médico disse, vocês não podem engravidar. Ela não pode engravidar em hipótese nenhuma. Então, até 2008, nós não tínhamos filho. Nós já tínhamos 13 anos de casado, né? Quando eu fui gerenciar campus, além do lúpus, que ela teve uma experiência onde ela hoje nem usa medicação, não mais nada, mas quando nós viemos de campus, além do lúpus, ela também estava acima do peso. Depois vocês vão conhecer minha esposa, é uma mulher linda, mas ela estava com 119 quilos. E o médico disse o seguinte, olha, obesidade e lúpus não combinam. Então, não pode engravidar de jeito nenhum. Mas ela queria, e era um sonho nosso, fazia parte do projeto. Para eu ter essa família completa, com o meu pai agora, com tudo aquilo que eu conquistei, faltava filhos, né? Pois bem, minha mãe adoece, e a gente vai visitar minha mãe no hospital, e a Camille passa mal na hora do almoço. E ela começou a sentir uma dor muito forte, e aí fomos para a Unimed, e chegou lá, o médico fazendo a ultrassom disse, olha, eu não consigo ver nada, eu vejo uma massa só, eu não consigo ver nada.
Quando o ginecologista dela soube, que acompanha o processo, correu para a Unimed para olhar. E falou, olha, não tem jeito, a gente tem que operar. Tem que operar porque eu não sei o que está acontecendo, eu só vejo uma massa, eu não consigo ver nada lá dentro. E aí, então, ela vai para o centro cirúrgico e o médico me chamou. Eu desci, estava no quarto, pedi a Deus uma palavra, Deus me deu uma palavra, eu fiquei muito feliz com a palavra que Deus me deu, e aí veio outra experiência. Ele chegou para mim e disse assim, olha, eu preciso operar a sua esposa. Eu tenho duas possibilidades. Se eu não operar, ela morre. Mas se eu operar, ela também pode morrer. Porque o sangue dela é O negativo e não tem nenhuma bolsa de sangue no hospital. Quem é médico sabe disso, né? O sufoco que vocês passam lá. E ele me chamou na sala e disse assim, o que é que nós vamos fazer? E eu fui muito firme em dizer assim, pode operar. Não tem bolsa de sangue, Cristiano. Pode operar. Quando eu estava falando isso, eu fico até arrepiado quando eu lembro. Quando eu estava falando isso, chega a enfermeira e disse assim, chegaram 2 bolsas de sangue. E ele perguntou, de onde? Não sei. Até hoje, eles não sabem de onde veio esse sangue. E a minha esposa, então, foi para o centro cirúrgico, fez a cirurgia. No final, ele disse para mim assim, nunca mais eu quero passar por uma situação dessa. O médico falou para mim, nunca mais. A sua esposa estava grávida, foi gerado na trompa e ela perdeu uma das trompas e quase morreu. Ela chocou lá dentro, quase morreu. Então, mais uma experiência, né? Tantas outras, né? Agora vem a esposa e a criança, e os filhos, e a família que precisa continuar. Como é que vai ser isso? Mas depois de 1 ano, a minha esposa estava grávida de novo. Contra tudo, contra todos, ela estava grávida e veio minha primeira filha, chamada Laís. E aí veio outra intervenção de Jamília. Eu não tinha o nome do meu pai, o registro não tinha sido alterado. E ela conversou, e a gente conversando, não, mas eu não tenho o nome do meu pai, eu queria muito que as minhas filhas tivessem o nome dele. Pensando nas minhas filhas, né? Aí ela mais que rapidamente foi lá, conversou com meu pai, conversou com a mãe dela, e meu pai aceitou fazer a alteração do registro. Então, quando eu falei para vocês, eu sou cristiano, de Albuquerque, Stork, esse Stork veio para mim com 38 anos de idade. Eu não tinha o Stork, eu era apenas um cristiano de Albuquerque. Os meus amigos falam que eu sou um novo homem depois do Stork. Eles brincam, rapaz, você mudou muito, porque era uma carência. Deus trabalhou minha vida toda, durante toda a vida, desde os 14 anos, quando eu o conheci, e hoje, eu até falei isso com a Lourdes, Lourdes, não foi à toa que você me convidou para esse evento, neste local, porque meu pai mora aqui do lado, ele está aqui, e é a primeira vez que ele está ouvindo esse testemunho meu. Deus não faz nada por acaso. Deus tem um projeto que começa lá na fundação do mundo, e ele vem realizando isso na vida da gente até chegar aqui. Só que muitas vezes a gente não percebe, a gente não consegue enxergar essa grandeza. E existe uma coisa que eu tenho experimentado que se chama soberania de Deus. Ela é muito grande, ela é muito imensa. Ela faz com que a vida da gente corra no sentido que Ele quer e que a gente passe pelas experiências, por mais difíceis que seja, perda, morte, dificuldade, para mostrar para a gente um propósito. E é por isso que o meu projeto é Vida com Propósito. Como coach eu trabalho isso. Só que hoje eu vim para falar para vocês do amor. E não só do amor que eu tenho pelo meu pai tem por mim, da minha esposa que tem por mim, pelo amor que a vida toda eu tive pela minha mãe. Depois que eu entendi que ela era doente, mais amor eu tive ainda. Minha mãe morreu de Alzheimer, tem 2 anos, passou muita dificuldade, mas eu tenho certeza que o que eu pude fazer como filho, eu fiz, dentro das minhas possibilidades. E a história de amor que eu queria dizer para vocês é a história do amor de Deus, que não olha para as nossas carências, não olha para quem nós somos, não olha para de onde nós partimos, mas Ele olha assim para um grande projeto que começa quando você nasce até o dia que você parte e que Ele te leva. Então eu vim falar para vocês do amor de Deus. Um amor tão tremendo, que Ele não poupou nem o seu Filho e deu para as nossas vidas. Eu queria nesse momento cantar uma canção, a gente está sem o pedestal, eu vou cantar mesmo sem microfone, mas eu queria que você refletisse naquilo que eu comecei a conversar com vocês lá no início,
quando nós falamos, né, da vida, das situações da vida. Como você chegou aqui? Se você analisar a sua vida no último ano, como é que foram os seus relacionamentos? Como que foi isso tudo? Um mês para cá. Hoje, como você chegou aqui? Então eu vou cantar e eu queria que você fechasse os seus olhos. E como a gente não tem esse recurso, eu queria que você prestasse atenção na letra dessa canção, porque ela também é uma canção de amor. Só um minutinho. Seu nome é Cristiano. Eu tenho um filho Cristiano. Você fala. Muito obrigado. Quando eu estava lá na faculdade não, no pré-vestibular, eu tinha um professor que ele era agnóstico. Alguém já ouviu falar o que é agnóstico? Agnóstico é aquele que não crê, mas também não deixa de crer. Ele está no muro, ele não sabe se crê em Deus ou se não crê em Deus, ele é agnóstico. E ele falou isso na sala, e aquilo me impactou muito, porque eu falei, mas Deus é tudo na minha vida. Eu não estou falando aqui de igreja, não estou falando de religião, não estou falando nada disso, estou falando de Deus. Deus, esse Deus maior que alguns chamam de força positiva do universo, do que for, é Deus. E eu, no final da aula, falei para ele, cara, você falou um negócio que você mexeu com uma estrutura minha. E aí esse professor ficou muito preocupado. E aí ele fez uma carta para mim, uma carta mesmo. E na carta ele dizia, Cristiano, seguidor de Cristo. Seu nome é Cristiano. Sua mãe, e aí Deus falando para mim, sua mãe não sabia lá quando ela falou assim, bota qualquer nome, bota Cristiano. Mas eu sabia que antes da fundação do mundo, o seu nome seria esse. Então é uma história de amor, gente. Ser cristiano, para mim, é uma maravilha, é uma benção ser cristiano. Eu fico muito orgulhoso de Deus ter me dado esse nome. Porque o nome faz muita diferença, principalmente para o povo de Israel, para o povo judeu. O nome é muito importante. Então vamos voltar à música. Feche os seus olhos. Eu vou cantar mesmo sem microfone. Queria que você prestasse atenção nessa canção. Eu tenho um pedestal amigo aqui. Feche os seus olhos. Minha vida entrego a ti. Os meus sonhos entrego a ti. Faz de mim um vaso novo, com coração novo, vaso de barro em tuas mãos. Reconheço que posso errar, mas eu sei que existe o perdão. É por causa do sangue que foi derramado, por causa do seu grande amor. Tu és o Senhor do universo, és o Filho de Deus, tu és o Cordeiro Santo que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso, venceste a morte, estás assentado ao lado de Deus, Deus Pai. Minha vida entrego a ti, os meus sonhos entrego a ti. Faz de mim um vaso novo,
com um coração novo, vaso de barro em tuas mãos. Reconheço que posso errar, mas eu sei que existe o perdão. É por causa do sangue que foi derramado, por causa do seu grande amor. Tu és o Senhor do universo, és o Filho de Deus, tu és o Cordeiro Santo que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso, venceste a morte, estás assentado ao lado de Deus, Deus Pai. Amém. É uma história de amor, da qual nós fazemos parte, mesmo não sendo merecedores. Nós não fizemos nada para receber isso. Nós não somos nada para receber isso. Mas Deus tem um grande amor pelas nossas vidas.